Só ela? Ao vivo. Glória a Deus. Maravilha. Som. Aleluia. Você consegue colocar o seu celular para ir acompanhando? Se não for pedir demais. Não. Glória a Deus. Só não tá muito boa a internet, mas eu coloco aqui. Vai travar um pouco. Daqui também tá falhando também. Só o sangue. Ah, esse daqui é esse aqui que tá passando já? Já. Ah, tá. Pode ser, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esperamos contribuir para abençoar a sua vida. Amados, a paz do Senhor para todos que estão conosco na Escola Bíblica Dominical, para pensarmos, refletirmos sobre a lição de número 12, falando sobre a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente, ela é pensada espiritualmente, ela é pensada dentro de um campo eclesiástico, que é a igreja do Senhor, mas também ela é pensada em relação às pessoas à sua volta, principalmente a sua família. Muitas das vezes, quando se fala sobre crente e família, se pensa logo em obreiro e família, mas antes de ser obreiro, ele é um crente. Além de pensarmos outras questões muito importantes para o crescimento da igreja, para abençoar e edificar famílias, em primeiro lugar é importante pensarmos aqui nesta aula, junto com a professora Isabel, estaremos pensando sobre a conduta do crente em relação à família. O texto áureo está escrito assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e irá se unir à sua mulher, e serão dois numa só carne. O apóstolo Paulo chega a dizer que isso é um grande mistério que estaremos pensando aqui, pautados naquilo que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, deixou para nós. Irmã Isabela, fazendo a sua saudação. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com vocês e estudar com vocês a Palavra de Deus. Muito honrada com essa oportunidade, que com certeza é um estudo extremamente importante, né? Se falar de família, até porque às vezes as pessoas, nós, né, temos a tendência de colocarmos um ministério à frente da família, e no padrão de Deus não é assim que deve ser feito, né? Deus, família, e depois se pensar em cuidar de um ministério. No texto áureo, como foi lido, ele é uma referência em Efésios 5:31, a respeito de algo que foi escrito em Gênesis 2:24. E aí eu gostaria de pontuar já com vocês alguns pontos importantes a respeito desse texto. 3 pontos em especial. Está falando: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Então, primeiramente Deus deixa muito claro que a quem vai deixar o pai e a mãe é um homem. E qual é a importância disso? É se fazer a diferença entre ser homem e ser um menino. E qual é a diferença fundamental entre um homem e um menino? É a maturidade. Maturidade financeira e maturidade emocional. Independência financeira e independência emocional. Como assim, Isabelle? Como que você sabe que é um homem e não mais um menino? Independência financeira diz respeito a você ter um suporte para ser um provedor da casa, porque logo mais estaremos debatendo, eu e o Robson, a respeito da função do homem dentro de um relacionamento. E independência emocional é não depender mais emocionalmente dos pais, assim como não depende mais financeiramente dos pais. Então não é alguém que ganha mesada mais, é uma pessoa que trabalha e que pode prover o sustento de uma família quando ele deixar o seu pai e sua mãe se unir à sua esposa.
Por que é importante o homem ter independência emocional? Porque homens que não têm independência emocional, então ainda são considerados meninos, depois que se casam com a sua esposa, vai dar muito mais valor à palavra da mãe do que à esposa. E aqui vai acabar gerando um conflito. Ele não deixou verdadeiramente o seu pai e a sua mãe para se unir à sua esposa quando acontece essa falta de independência emocional. O segundo ponto é que é o homem que deixa sua casa e vai até a mulher. Não é a mulher que vai até o homem no padrão bíblico. Então, quando você está solteira, né, é o homem que vai atrás da mulher. E depois que você está casada, é a mulher que vai atrás do homem. Esse é o padrão bíblico. Então, o que acontece muitas vezes a gente vê, né, Robson? As meninas querendo ser, e não só as meninas, os homens também, mas estou falando especificamente das meninas, querendo ser isca do Espírito Santo para fisgar homem. Não existe isso, né? Na Bíblia não é assim que funciona. E não deveria ser assim quando a gente aplica o padrão bíblico no nosso dia a dia, que é o correto a se fazer. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não vai ser mulher nenhuma, né? Então, por isso que muitas vezes acabam ocorrendo casamentos fracassados. Infelizmente, Deus pode restituir? Pode. Mas é melhor você seguir o padrão bíblico para depois não ter problema. E depois é a questão de uma carne, né? Falando, se unirá a sua mulher e será uma carne. Aqui está falando de união, de propósitos, de necessidades, de desejo, de futuro, união espiritual e uma união carnal. Não existe mais individualismo a partir do momento que você se casa. Na verdade, não deveria existir individualismo a partir do momento que você aceita Cristo, porque Cristo fala sobre ter comunhão uns com os outros e sobre estimar mais o outro do que a si mesmo. Cristo, ele o tempo todo ensina que a gente tem que entender que nós dependemos uns dos outros como igreja. Então, ainda há mais o eco depois que você entra num casamento. Não é mesmo? Verdade. E aí a verdade prática, já passando, está falando assim, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Isto é, a instituição da família é para a glória do nome dele. Então, logo no princípio, Deus estabeleceu o casamento. Então, o casamento é uma lei criacional, não foi nada criado pelo homem. O casamento ele veio antes da lei de Moisés, o casamento veio antes da igreja, o casamento veio antes de qualquer cultura, de tradição, de língua, de qualquer povo, veio o casamento. Então, imagina, é uma coisa extremamente importante. O casamento, então, ele não nasceu para ser uma sociedade de duas partes, em que os dois, em comum acordo, decidem as regras que são bacanas de serem aplicadas no seu relacionamento. Porque se foi Deus o Criador, é Ele que também mostra quais são as regras para que a sua criação ela seja bem estruturada e não venha ter problemas. Quem cria o produto é também quem cria o manual. Verdade. Então, leis e costumes e coisas que a gente decide como um acordo não tem um valor acima do princípio bíblico a respeito de como o casamento deve se portar. Por isso que é muito importante a lição de hoje, porque na lição de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. As leis humanas, elas mudam de país para país e também no mesmo país, a depender do tempo. Mas as leis de Deus não mudam nunca em relação a relacionamento, né? A gente vê as leis do Brasil mudando por aí sobre como é a constituição de uma família e tudo mais, mas as leis de Deus, elas não mudam. Existe uma regra, existe uma receita de um casamento que dá certo. E conforme eu li, é monogâmico e heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher, o homem dominador e a mulher como ajudadora. Indissolúvel. Então, a única coisa que pode romper o vínculo matrimonial é a morte. Então, tem vários textos bíblicos que dão respaldo a isso. Inclusive, o estudo para ser feito é um estudo bem extenso, quando fala sobre ser indissolúvel. Se depois a gente quiser debater sobre isso, a gente pode, Robson. Mas aí vou continuar passando. Mas se quiser, depois a gente pode voltar em ser indissolúvel. Um outro padrão, outra receita, né, para o casamento que dá certo. Deus no meio da relação, se relacionando com os dois, todos os dias. Porque eu pego o padrão do primeiro casamento. Antes do pecado, antes de tudo, o primeiro casamento foi quem? Adão e Eva. Ele é o padrão. Foi o casamento do jeitinho que Deus criou. O que acontecia? Deus, ele se relacionava com a mulher e com o homem também. Então, o casamento, dentro do relacionamento, os dois têm que ter vida espiritual e vida com Deus. Não é um só que tem que levar o jugo todo espiritual.
E obediência a Deus. Começa a dar errado o casamento, começa a ir para o casamento depois que tem a desobediência. E o interessante da desobediência é que a gente fala que o casamento as pessoas se unem e se tornam uma só carne. Então, quando Eva ela cai em pecado, obviamente ela também deu o fruto para Adão. Mas você vê que o pecado de no casal reverbera em malefício para os dois, porque é uma só carne. Então, um errou, então Deus enxerga como os dois também caindo em pecado. E também, é para a glória de Deus, como todas as coisas são para a glória de Deus. E aí finaliza explicando sobre essa verdade prática. Como assim o casamento é para a glória de Deus? Todas as coisas são para a glória de Deus? São. A questão é que se deve destacar, o relacionamento ele não é para servir a nenhuma parte dos cônjuges. Acontece que muitas vezes a gente entra no relacionamento, a gente fica muito feliz e tal, apaixonado, e acaba que as pessoas servem ao relacionamento, ou o relacionamento serve para a alegria das pessoas. E o relacionamento não deve servir para a minha alegria, e nem eu servir para o relacionamento. O relacionamento de duas pessoas é para a glória de Deus e para servir a Deus, para a instituição no mundo de planos que Deus tem na terra para acontecer, no céu para acontecerem na terra, por meio de duas pessoas juntas. Interessante, Isabela, que nós vamos pensar a questão família. A doutora Elana, inclusive, chega a dizer que família envolve, primeiramente, o casal. E o texto áureo vai dizer o seguinte, que o homem deixará pai e mãe, vai se unir à sua mulher. Justamente que a família começa a partir do casal. E nós queremos entender como ter uma sociedade melhor, como ter uma igreja melhor, mas temos que entender isso a partir da família. Melhor ainda, entender isso a partir do casal, né? Do homem e da mulher ali. Mas muitas das vezes se baseamos em tutoriais, em manuais, em enciclopédias, que não é a Bíblia Sagrada. E aí a gente se pergunta por que as coisas ainda dão errado. Se as pessoas se voltassem para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, que é o manual de fé, que é a bússola de todo cristão, ele teria orientação não só para orientar a família, né, no caso, a esposa, o marido, os filhos, mas para o casal em si. O casal em si precisa da base central, que é a Bíblia Sagrada. Um certo pastor me disse uma vez, eu guardei muito bem isso, ele falou o seguinte: eu posso conhecer todas as teorias do mundo, mas se eu não tiver Deus dentro do meu casamento, de nada adianta. Mas ele falou, não basta também pensar que Deus está dentro do casamento. Tem que seguir as orientações que Deus deixou na sua palavra. Então esta lição vem justamente tratar disso, né? Da solução para se ter uma família melhor, se ter um relacionamento melhor, um casamento melhor, justamente a partir da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é deixada como orientação, né? Um manual de fé. Sim. Então, se nós formos falar de qualquer detalhe aqui, que não seja por meio da palavra, a gente vai continuar com o mesmo problema na sociedade. Sim, mas por meio da Bíblia Sagrada, com certeza, temos uma solução para a família, para o casal, para o relacionamento dos pais com os filhos, ainda mais nessa época de pandemia, que as pessoas não se relacionavam tanto, porque estavam envolvidas com trabalhos, com faculdades, escolas, e agora estão dentro de casa. E o pai tem que aprender agora na marra a viver com o filho, a viver com a esposa, a viver com um companheiro ali dentro de casa, num tempo maior que não tinha antes. Então as pessoas se perguntam o que fazer. O que fazer está na Bíblia Sagrada, que nós vamos estar pensando aqui hoje. O problema são os modernismos, né? Não tem como você adaptar a Bíblia ao modernismo da época. Não existe isso, né? Como eu havia dito, a família é uma constituição divina. Então, quem faz o produto é quem também faz o manual. Então, não existe adaptar o produto a um manual humano para algo que é celeste, né? Foi uma constituição do céu. Então, os textos são em Efésios 5, do 21 ao 33. E depois, quando vai falar dos pais e filhos, é do 6, do 1 ao 4. Eu não sei você, mas eu acho que a gente poderia ler eles à medida que a gente for falando, porque tem uma... Tá bom? Ah, tá. Tudo bem. Aí a introdução vai falar exatamente isso, que tem um modelo divino,
E esse modelo divino vai fazer com que nós tenhamos comunhão e uma convivência harmoniosa no lar. E aí começa falando sobre, vamos discutir agora sobre a conduta do crente como marido. A conduta do crente como marido está do 25 até o 33. Esperando? Eu tô, Interessante que quando fala de marido, se pensa que o marido tem que falar sobre, né? Foi por isso mesmo que é meu marido. Se pensa que a filha tem que falar. Mas aí acaba cada um puxando sardinha pro seu lado, né? E aí que é o problema daqueles que estudam a Bíblia Sagrada, quando eles pensam assim, eu sou marido, então eu vou ver quais são os meus direitos e qual que é o dever da mulher. Quando a mulher está lendo, né, a esposa está lendo, ela diz assim, vou ver os meus direitos para exigir do marido, né, o papel dele, os deveres dele. Não está muito assim na hora que a gente vai falar de esposa, não. Pelo menos não no meu estudo. Verdade. Interessante que a Bíblia Sagrada, ela não abre precedente para o homem não fazer a parte dele em função que a mulher não faz a parte dela. E assim vice-versa. Não existe isso. Independente se alguém da família não desempenha um papel, que nós vamos estar estudando aqui hoje, é esperado que o papel do homem seja cumprido independente, o papel da mulher e assim por diante. Sim. Então, quando a gente lê as Escrituras, a gente tem que ler de uma forma imparcial. O que as Escrituras esperam dos maridos? Não é só dos outros. O que ela espera de mim e também espera daquele que estuda, daquele que, né, aprende junto conosco aqui. Então, nós vamos estar estudando, embora eu também seja marido, mas a gente vai estudar imparcialmente, né? Como diz os bons pregadores pentecostais, se bater lá, bate aqui também, não tem problema não. A gente apanha primeiro, né? É verdade, apanha primeiro. Vamos lá. Então, o tópico 1 fala sobre o papel do marido como líder da família, né? Lá em 1 Coríntios 11, versículo 3, diz que o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Né? Assim é o homem a cabeça da mulher. Interessante falar disto na nossa atualidade, é um pouco complexo, porque os papéis estão invertidos, né? Sim. Agora quem, entre aspas, acaba desempenhando o papel de liderança, muitas vezes, é a mulher. Isso. E o homem, em nome de ser um marido moderno, um marido, né, humilde, um marido exemplar, ele acaba não exercendo o seu papel, achando que para salvar um casamento, abençoar melhor a sua família, ele tem que ceder esse papel. Ele está destruindo seu casamento, né? Justamente. Quando você vai ver depois, aí muda os papéis e o índice de divórcio aumenta. E aí quando você vai ver a discussão que existe no meio feminino, quando você pergunta, por que você está insatisfeito com o seu casamento? As mulheres sempre dizem, eu sinto que eu estou me doando demais, eu sinto que eu estou fazendo demais e ele não faz nada. Justamente. E por que você está se doando demais? Porque você está querendo exercer um papel que não é seu. Você começa a tentar exercer um papel que é masculino, talvez porque o marido ele realmente não faz o papel dele, mas aí cabe a ele aprender na Bíblia qual é o papel dele, que a gente vai explicar agora. E aí a mulher ela não foi criada para suportar o papel masculino e por isso que ela se cansa. Justamente. Mas não se espera também que na ausência do papel masculino, o papel feminino venha fazer os dois. O que se espera é que cada um venha desempenhar o seu papel. Nesse caso, a Bíblia Sagrada coloca não como uma condição que a pessoa pode abrir mão, mas como uma regra a ser observada. Que o homem, a modelo de Cristo, ele tem que desempenhar o seu papel de liderança. Não é ser autoritário, sim, mas sim ser líder. Sim. E a gente aprende isso no mundo corporativo, que um chefe ele diz, faz. Um líder diz, façamos. Um chefe diz, vai. O líder diz, vamos. O líder está junto. Sim. Então, quando se fala de líder no papel casamento, no papel família aqui, não é alguém que vai dar inúmeras ordens. Sim. E sentar como se fosse o chefe e apenas só manda, não. A ideia aqui é justamente que ele seja um líder, né, que possa acompanhar, estar com a sua esposa. Mas aí, tanto em Efésios quanto em Coríntios, o apóstolo Paulo vai deixar claro que esse papel de liderança, ele tem que ser com amor. Isso que faz diferença, né? Porque isso que tira o papel do líder como autoritário é justamente o amor. Justamente. Né? E o que é ser o cabeça? Né? O que é ser líder? Que a gente fala assim,
ser líder parece às vezes um pouco vago. E às vezes você precisa explicar melhorzinho o que é o papel do cabeça, o papel do líder. O papel do líder é alguém que governa, é alguém que governa o quê? Fornece autoridade e direção para a família. Justamente. Então, a mulher ela é o suporte. Então, não venha com essa de dizer que o seu marido que é a sua base, o seu suporte. Quem devia ser base e suporte é você. O marido, ele é cabeça. Não existe isso. Então, é quem fornece autoridade e direção à sua casa com amor. Tanto na área material como na área espiritual. O problema é que os maridos, eles acham que exercer esse papel com amor que a Bíblia coloca aqui é fazer todas as concessões. Tudo que a mulher queira, tudo que os filhos queiram, aí né? Não é líder mais, né? Já não é mais líder. Não tem mais direção. A direção Tá não é certo. dele mais. O líder de verdade, ele diz sim, muitas das vezes, ele faz uma concessão ou outra, mas chega um momento, como líder, ele diz, não é possível, não é viável. Nós vamos ver isso, o próprio Cristo, ele vai, né, em nome do amor, fazer muitas coisas, vai curar, vai libertar, mas teve coisas que ele não fez. Mas quem deu a direção é ele, né? Quando ele fala, vamos passar para outro lado. Quem mandou foi ele. Entende? Justamente. E a Bíblia diz exatamente isso, né? Faz esse contraponto entre a esposa ser como a noiva, que é a igreja, e o marido ser como Cristo, ser como o noivo, né? Por quê? Porque o casamento é uma realidade terrena, material, que faz luz, que na verdade é uma sombra de uma realidade espiritual, que é um casamento entre a igreja e Cristo. Então, tudo aquilo que dá para aplicar do casamento entre a igreja e Cristo, ele é aplicável no casamento entre um homem e uma mulher, no dia a dia. Sabe qual é o problema, Isabel? Que alguns líderes, no caso, alguns maridos, quando criança, não tinham qualquer espírito de liderança. Os pais, muitas das vezes, educaram com aquela reprimenda, dizendo que eles não tinham direito a escolher nada. Uhum. Aí cresceram achando que quem manda não é eles, não tem qualquer liderança, não tem qualquer autoridade. Cresceram acreditando nisso. Aí casa. Se o marido não acordar para a vida, que agora ele casou e biblicamente ele tem que exercer um papel de liderança, ele vai continuar refletindo no casamento a sua infância. Sim. Que ele aprendeu desde criança que quem dá as ordens em casa é a mãe, não era o pai. Uhum. É a mãe que era a liderança, era a mãe que era a líder dentro de casa. E aí ele, muitas das vezes, diante de uma sociedade que ensina que o marido tem que ser romântico, que o marido tem que ser bonzinho, que o marido tem que ser alguém que faz concessões, mais concessões, e ele cresceu dentro de um ambiente onde o homem, o pai dele, não exercia a liderança, ele acaba, infelizmente, transferindo isso para dentro de um casamento, achando que ele tem que continuar da mesma forma. Agora a mãe agora é a atual esposa que dá a ordem. Uhum. O problema é que esse problema vai isso. sendo acarretado de família em família. Sim. Aí as escrituras deixam claro o seguinte, independente do que foi lá atrás, agora ele é o marido. Sim. Então, como marido, né, que agora tem a sua esposa, tem a sua família, a modelo de Cristo, ele vai ter que exercer a liderança, já que ele quer ver a sua família, né, dentro dos padrões da palavra de Deus, mas fazer isso com amor. Ter essa balança, né, ter esse limiar aí, até onde ir ou não ir, que é o grande desafio de alguns maridos nos dias de hoje. Sim, sim. E isso está muito mais fácil de acontecer numa cultura hoje que a gente está botando muito em alta ideais sociológicos de feminismo, né? O feminismo vem com a ideia que entende que a direção masculina dentro de um lar é sinônimo de opressão. Inclusive, a própria palavra de patriarcado, que não deveria ser algo de opressão, é visto como opressão. Patriarcado é a direção do pater, que é o pai da família. E não há opressão quando há amor de Cristo. E por que eu te digo isso? Você vai estudar o que é amor de Cristo em 1 Coríntios 13. Depois que você estudar 1 Coríntios 13 todinho e entender o que é o amor de Cristo, você vai entender que quando a liderança é exercida com aquele tipo de amor, não existe opressão nunca, não vai conseguir existir. Porque o amor de Cristo é um amor que você faz
O homem fornece direção porque acredita que aquilo é melhor para sua esposa. Ele faz tudo para sua esposa. O que Deus ele exige do marido, como Cristo, ele é a luz do marido, né? Nesse casamento espiritual entre Cristo e a igreja, é que ele tem um amor sacrificial pela sua esposa. Verdade. Então, e aí há uma discussão muito grande, né? Vamos falar sobre isso de feminismo. O feminismo, gente, ele vem com essa ideia estranha que fala assim que a mulher tem que ser a protagonista da própria vida dela. Eu não preciso de ninguém, não preciso de uma direção para que minha vida seja boa, para que eu seja feliz, para que eu tenha sucesso. E isso vem com uma doutrina totalmente antibíblica, porque a Bíblia não prega o individualismo, muito pelo contrário. A Bíblia prega que o outro é melhor do que a si próprio, que nós devemos viver em comunhão. E vem falando exatamente o contrário, né? E vocês sabem, isso para mim é ela prega uma doutrina de Jezabel. Pode achar que é doideira, mas eu falo a verdade. Jezabel, o que é espírito de Jezabel? Espírito de Jezabel não é espírito de prostituição. Não é isso. Espírito de Jezabel é espírito de mulher que manda em marido, porque era isso que Jezabel fazia. Mandava em Acabe. Mandava em Acabe. Espírito de Jezabel é isso. É a mulher que toma o lugar de marido. Ela toma a direção e faz a cabeça do marido. Isso é espírito de Jezabel. Não é espírito de prostituição. Eu não vejo escrito na Bíblia falando que Jezabel era prostituta. Eu vejo falando que ela era dominadora e ela usurpava o lugar dele como rei. Ela que dava a decisão. Ela que mandava e fazia a cabeça dele. Justamente. Então o feminismo vem tentando lançar na sociedade um espírito de Jezabel. Interessante ainda que o feminismo ele diz o seguinte: Paulo era machista. Paulo era machista porque ele dizia que a mulher não podia falar na igreja. Paulo era machista porque o homem era e tinha que ser o líder da casa. Uhum. Mas se Paulo era machista, por que ele escreve Efésios 5? Se ele era machista, por que ele escreve 1 Coríntios 13? Não tem como explicar. Paulo não era machista. Paulo, dentro de uma ótica judaica, que o homem era o líder, deveria ser o líder da casa, e também inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer o quê? Assim como Cristo, o marido deve ser líder dentro da sua casa. Não é por causa da cultura machista. Então, na leitura feminista, vamos rasgar as cartas paulinas e jogar fora. Só que elas falam isso muitas das vezes, esse movimento fala isso, porque desconhece que Paulo se preocupava tanto com a mulher, como ele se preocupava com os homens também. Quando a gente for falar sobre o papel da mulher no cristianismo, eu dediquei uma parte, espero que consiga chegar lá e dê bastante tempo. Dediquei uma parte muito especial para mostrar que o cristianismo, ele foi o maior movimento que privilegiou mulheres, colocou elas num lugar de uma posição alta, com prestígio, que nenhum paganismo conseguiu e nenhuma doutrina de sociedade nenhuma conseguiu. Porque o feminismo vem com essa ideia que ela faz isso, que dá o direito para as mulheres, mas quem foi realmente o precursor de dar importância às mulheres foi o cristianismo. Justamente. O paganismo nunca fez isso. O cristianismo que veio como revolucionário e o próprio Jesus. Ele veio como revolucionário em colocar a mulher como uma posição de destaque dentro da sociedade. E aí fala a Bíblia acerca dos maridos, que a gente falou que ia ler durante, está comentando, fala assim: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou sua igreja e entregou a si mesmo por ela, para santificá-la e purificá-la mediante a lavagem por água e pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa e sem mancha e sem ruga. De igual modo, os maridos devem amar suas esposas como a seus próprios corpos, porque quem ama sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém aborreceu jamais seu próprio corpo, mas antes o sustenta e cuida dele, tal como também o Cristo faz com a igreja. Então você vê que Jesus, Deus, né, através das palavras de Paulo, colocam as funções. Qual é o papel primordial do homem? Ele está falando amar. Amar, ser o provedor, ser o protetor, ser o sacerdote e também ser profeta da sua casa. Essas são as 5 funções. Então, eu acho que o peso é muito maior para vocês. Justamente. E é muito maior porque Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então, quando dá problema, o homem dá problema na família, é o homem que responde diante de Deus, de Cristo. A mulher responde diante do marido. Agora, tem Bíblia, né? Adão e Eva. Quando Eva
Ela que errou. E depois deu fruto para o marido. Deus podia ter chamado Eva. Ele chama quem? Adão. Ele não quer saber de conversar com Eva. Aonde que Adão estava quando Eva errou? Aonde que estava a direção e o cabeça? Ele não exerceu o papel dele corretamente. E Deus chama a atenção de Adão. Quando Sara e Abraão, e aí Sara, ela fica querendo que a promessa se realize, tenha um filho, fala, não, meu marido vai ser pai de nações, tudo mais. E eu não estou gerando. Deus fez a promessa a Abraão. E aí Sara induz Abraão a ter uma noite com Agar e ter um filho. Quando isso acontece, lá em Gênesis 17, Deus chama a atenção de quem? De Sara? Deus chamou a atenção de Abraão. Lá em Salmo 17 aparece Deus para Abraão e fala, Abraão, ser perfeito. O que ele está dizendo? Abraão, faça perfeitamente o plano que eu te prometi. Abraão, cumpra exatamente como eu te falei, perfeito. Você saiu do eixo. Ou seja, Deus estava cobrando do homem, né? É do homem que cobra. A responsabilidade é dele. Não adianta, se saiu do eixo dentro da família, a responsabilidade é do homem. Justamente, não se trata de um machismo, né? Não se trata de um machismo de Paulo, inclusive é muito pior, eu acho. De Moisés, é o próprio Deus cobrando, né? Exigindo que o homem faça o seu papel. Só que interessante, como você muito bem colocou, o papel do homem, embora seja talvez um privilégio ser líder, é uma grande responsabilidade. E essa grande responsabilidade vem com inúmeros deveres, né? Cuidar, proteger, entrar na frente, dar a sua vida. O apóstolo Paulo chega a colocar o seguinte, olha, como Cristo fez. Ou seja, pensa na igreja. Nem sempre a igreja estava disposta, né, a amar a Cristo, ou estava em condições para ganhar alguma coisa. Não estava sempre. E as Escrituras vai colocar que, embora isso seja real, Cristo nos amou ainda nós culpados, falhos, né? E aí que vem a questão, a liderança do marido, ela é exercida com amor, não é só quando a mulher, a esposa merece. É independente disso, né? Às vezes... A esposa tem que ser como Cristo era para a igreja. Alguns maridos chegam a conversar nos gabinetes pastorais dizendo o seguinte, olha, pastor, eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou exercendo o meu papel, eu não estou exercendo com amor, é porque a mulher não está fazendo a parte. Adão jogou a culpa também, né? Chegou Deus, eu comi do fruto, mas foi porque... Não, tem uma resposta para isso no que a gente leu. Está dizendo aqui que ele, assim como Cristo amou a igreja, para apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa. Na Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E quando o homem ele cuida da sua esposa, ele está fazendo isso para benefício próprio. É isso que está dizendo aqui, ó. Assim, para apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa. Então ele amou, se sacrificou por ela, fez tudo por ela, se despiu da sua glória, de toda a sua riqueza celeste por ela. E aí isso daí foi para que ela depois fosse submissa a ele. Justamente. Então, como fazer se sua esposa não é submissa? Por quê? Porque você não demonstra o amor que deveria demonstrar. Ainda demonstra, ela ainda não é submissa. Não tem escolha. É a sua função como marido. Então, os maridos estão apanhando bastante hoje, né? Vamos para as esposas agora. Vamos para a esposa, então. A esposa também. Segundo tópico, a conduta da crente como esposa. Pode ficar à vontade. Amém. A conduta da crente como esposa. Eu vou fazer uma relação, para quem está com a revista, do tópico 1 com o tópico 3, que está falando quase a mesma coisa. O tópico 1 é o conceito de submissão cristã, e o tópico 3 é sobre a reverência devida ao marido. Então, qual é o papel primordial da esposa que a gente encontra aqui quando a gente lê? Efésios 22 ao 23. Vós casadas estáis submetidas a vossos maridos como a nosso Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, tal como o Cristo é a cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo. De tal modo que a igreja está submetida ao Cristo, do mesmo modo, então, as mulheres casadas o estejam a seus maridos, em tudo. Quando o marido ele ama a esposa, assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, por que a gente é submissa a Deus como igreja? Porque a gente sabe que tudo que Deus fizer para nós é o melhor, que a direção dele é a melhor, porque ele nos ama sacrificialmente. Toda a direção que ele nos é melhor mesmo que a gente não entenda. É por isso que a igreja é submissa ao seu marido, que no caso é Jesus.
Então, se o homem ele ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja com amor sacrificial, não tem por que a mulher ter medo de dar a ele a direção, porque ela sabe que tudo aquilo que ele fizer é o melhor para ela. Assim como eu sei que tudo aquilo que Jesus fizer para a sua igreja é o melhor para a igreja. Interessante que a relação do crente com Deus, em alguns casos, é o seguinte: a pessoa aceita Jesus como Salvador, mas não aceita Ele como Senhor e nem como Deus. É só como Salvador. Ou seja, Ele me salva, Ele me abençoa, mas mandar na minha vida, quem manda sou eu. Algumas mulheres, elas querem o casamento, querem a família, né? Às vezes elas querem sair de casa, aí querem o Salvador, mas não querem o líder. Porque sair de casa e casar dá uma ideia de independência, dá uma ideia de liderança, dá uma ideia de liberdade. Aí casa e encontra essa orientação que deve ser submissa ao marido, parece que ela está voltando para a condição de antes. Antes tinha que obedecer papai, mamãe, agora tem que obedecer marido. Só que não é bem assim. Não, porque a diferença é... Aos pais, a gente deve obediência e honra. Ao marido é submissão, é diferente. Submissão é estar sob a mesma missão. Esse que é o problema, mas a ideia que muitas mulheres têm é que submissão é obediência. Não, lógico, você vai obedecer, né? Mas obedecer? Submissão é estar sob a mesma missão. O que é isso? É caminhar no mesmo propósito. Porque o marido é a cabeça, ele dá a direção. Você está sob a missão dele, no mesmo propósito. Por isso que muitas vezes o homem é pastor, a mulher é pastora. O homem é missionário, a mulher ela é missionária. Por isso que muitas vezes você levanta alguém para ser líder de jovens masculina, a mulher vira líder de jovens feminina. Está sobre a mesma missão. E aí eu falo também de propósito também de vida. Não tem como, você é líder de EBD, mas você tem a sua mulher para te suportar. Ela está sobre a mesma missão que você, por mais que ela não venha aqui falar. Ela também está te suportando sobre a mesma missão em casa. Sim. Então não se trata de uma sujeição também irracional. Por quê? Porque existe o amor, mas é voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do seu marido. Assim como nós fazemos como igreja a Cristo. Então, estar sobre a mesma missão é caminhar no mesmo propósito. É caminhar no mesmo propósito que Deus direcionou para o homem. E ele vai direcionar a sua família e a sua mulher vai junto. Por quê? Porque se você casa com uma pessoa que você não vai ficar sobre a mesma missão, você vai caminhar para um lado e ele para o outro. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Não funciona. Isso não vai dar certo nunca. Por isso que muitas vezes muitos casamentos se dissolvem quando um homem tem uma missão, ele vai fazer a missão que Deus o confiou e sua mulher não faz. O casamento vai ruir. Não tem como não acontecer isso. Então aí que entra a necessidade de você procurar o homem de Deus quando você é jovem. Por quê? Você vai obedecer a um homem que não te ama com amor sacrificial e não sabe o que é isso? Não. Eu não faria isso. Então eu não obedeceria e não estaria sobre a mesma missão e não teria coragem de estar se eu estivesse com um homem, não vou estar nunca, mas enfim, se fosse o caso de ser um homem que não obedece a Deus e não ouve de Deus. Sim. E aí entra o papel da menina de escolher bem, de escolher um homem de Deus, que ouve a Deus, que ouve a direção de Deus para ela seguir essa direção de Deus, que Deus vai passar para ele. E aí entra a questão de não ser isca, de você não achar que você é o Espírito Santo e vai tentar convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado, que você não vai nunca. Quem faz isso é o Espírito Santo, não é mulher nenhuma. Então, entra a ideia de que você se pergunta durante o namoro, eu me sujeitaria a essa pessoa depois de se casar? Porque enquanto não casa, você ainda tem obediência aos pais, você ainda não tem obediência ao seu marido. Mas aí que tá não é marido, né? Mas aí que está a questão, Isabela. Que o papel do homem, no caso o marido, é liderar, mas liderar com amor. Ok, é o papel que o homem deve exercer, biblicamente falando. Isto fica fácil para a mulher fazer o papel dela, para os filhos fazerem os papel deles, uma vez que o pai, o marido, está exercendo o seu papel de liderança e fazendo a sua parte. Só que muitas das vezes, no início do casamento, o homem faz a sua parte e depois ele não faz. Ou ele não faz no início e depois ele faz. E o discurso é sempre o mesmo. Se ele não faz a parte dele, por que eu tenho que fazer a minha?
problema é o conceito. Se nós entendermos o conceito de submissão nas Escrituras, ficará muito mais fácil fazermos a nossa parte. Porque algumas mulheres, no caso esposas, têm dificuldade de cumprir o seu papel, porque elas dizem o seguinte: eu jamais vou obedecer, eu jamais vou estar sujeita à vontade de um homem, porque eu sou uma mulher independente. Só que o problema é que as Escrituras não falam de submissão no sentido igual de um servo para com seu senhor, igual de um filho para com seu pai. Não é a mesma ideia que alguém vai mandar e a outra pessoa vai dizer, sim, senhor. Embora Sara disse para Abraão, que era costume da época, sim, senhor. Hoje, mandar uma mulher falar sim, senhor, para o marido não, isso daí causa sobre, uma revolução. Não é sobre essa ideia. Como que a coisa foi mudando de visão da mulher. Não é essa ideia. A submissão nas Escrituras não tem um conceito de alguém que é inferior, alguém que é capacho na linguagem popular, não, inclusive a gente vai alguém ver isso. que é na condição de filho ainda, que deve uma obediência cega. Não, não é isso. O conceito de submissão é como você mesmo colocou. É estar junto, é andar junto diante de um propósito que Deus vai colocar para o líder, no caso o marido, e ele vai exercer isso com amor. Sim. A mulher sábia, diz o texto sagrado, que ela edifica a sua casa. Quando ela tem um marido que não sabe exercer o seu papel, ou casou, caiu de paraquedas sem saber exercer o seu papel, ela sendo uma mulher sábia e fazendo a sua parte conforme as Escrituras orientam, ela vai poder ajeitar as coisas dentro de casa no sentido de orientar o marido. Eu conheço, por exemplo, homens que, misericórdia, era uma negação total. Mas quando casaram, as mulheres ajeitou tudo, né? Elas ensinou ao marido o que é ser líder, o que é ser um pai, o que é ser alguém presente. Então, assim, milagres, digamos, aconteceu, porque a mulher fez a parte dela, mesmo que o marido ainda não sabia ou não estava cumprindo a sua parte. Porque as Escrituras, elas são mandamentos do Senhor para nós, e quando nós deixamos de seguir a palavra, nós não estamos deixando de agradar apenas a um homem, a uma mulher, não, nós estamos deixando de agradar ao próprio Deus. Sim, porque ele fala, vós estáis submissos a vossos maridos como ao nosso Senhor. Então, assim, você está desobedecendo a Escritura, você não está sendo submissa nem ao seu marido nem a Deus quando você deixa de fazer isso. Justamente. Então, sobre isso que você falou, de chamar Abraão de Senhor. Aí é que a gente entra no subtópico 2, que fala sobre a condição da mulher cristã. Então, quando a mulher ela foi criada como correspondente perfeito do homem. Por isso que o casamento ele é monogâmico e heterossexual. Porque o correspondente perfeito do homem é a mulher, não é outro homem. E nem da mulher é uma outra mulher. Então, ela foi criada como ajudador. O que é ajudador? Em hebraico significa, literalmente, correspondente a ele. Mulher em hebraico é Ishá e homem é Ish. Então, a diferença que se faz é só botar no feminino, e é a mesma palavra. E aí é criada como um correspondente perfeito. Ishá significa macia e delicada. Ish significa forte. Então, você vê uma complementação perfeita que Deus fez. E já está no nome que foi criado. Para que você foi criado para ser? Existe uma feminilidade bíblica. Está escrito na Bíblia. Só vê quem não quer. Então, por exemplo, você falou, mas aí a mulher acertou o homem porque ele não era assim, assim, assado. Coloca para ver estudo bíblico, então. Tem 500 mil estudos bíblicos no YouTube falando sobre papel feminino e masculino. Bota ele para ver sobre papel masculino, se você não acha que está certo. Você também assista do papel feminino. A Bíblia fala muito sobre isso. E aí, a mulher, ela foi criada como correspondente perfeito e não como inferior e não como superior. Então, é uma questão de função ser líder. Não é uma questão de ser melhor. É uma questão de função. E com a função vem a responsabilidade. Que foi o que eu falei com você. Como a função é de liderança e de cabeça, a responsabilidade ela assim também é muito maior diante de Deus. E como que foi com a consequência da queda? A mulher na sociedade hebreia foi vista como uma submissão servil, que é diferente da submissão bíblica, que é uma submissão em amor. E aí a mulher, ela chamava o homem de amo e de senhor, porque ela era vista como alguém que deveria ter submissão servil. Certo.
Alguns rabinos até consideravam a mulher tão inferior que achavam que não tinha alma e que era melhor queimar a Torá do que explicar a Torá para uma mulher. E ela era contada como propriedade do marido. A Isabelle veio o feminismo e mudou tudo, não é mesmo? Não. Na própria Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, Deus deixa muito claro, e desde o início deixou, que a mulher era muito especial e que ela tinha um papel de proeminência. Só que a função é diferente do casamento. Como, Isabelle? Na Bíblia hebraica, já é registrado muitas heroínas que eram muito inteligentes e devotas e corajosas. Como, por exemplo, a gente vê Raabe, Mical, Abigail, Rispa, Débora, Ruth, Esté, mulheres fortes patriarcas, Sara, Agar, Rebeca, Raquel e Lia. Inclusive a sociedade hebreia considerava a mulher tão inferior que a mulher ela não aparecia, e se vocês olharem e vão ver que quando aparece aquela genealogia toda, é muito raro aparecer mulher, porque não se aparecia mulher em genealogia. Quando entra Jesus, aparecem surpreendentemente 4 mulheres na genealogia de Jesus. Então, a mulher ela foi colocada como privilegiada não, foi colocada com proeminência em Cristo e em Deus, que a sociedade não dava. E aí depois, em Roma, a gente vai dizer, algumas pessoas acham que a sociedade greco-romana deu alguma proeminência feminina, mas não deu. Eles acham só porque existem deusas, né? E isso não existe. Na sociedade romana, a mulher era vista como uma casta inferior, sim. Inclusive, era muito comum se matar crianças do sexo feminino. Era muito comum. A mulher, aí se deixava para morrer essas crianças, né? Não valorizavam as mulheres sem marido. Era ilegal uma mulher ficar mais de 2 anos viúva, não podia. E se o marido morresse, ela ficasse viúva, todos os bens não ficavam para ela, ficavam para o Estado. E o que mudou? A igreja mudou isso? Sim, o cristianismo mudou isso. Incrivelmente. Você vê desde o Antigo Testamento colocando a viúva numa posição de ser alguém para ser cuidada pela sociedade. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Correto. E você vê também a igreja cuidando das viúvas. E, inclusive, foi instituído um ministério só para cuidar das viúvas. Quando vai separar lá e tem a igreja primitiva. Maravilha. Então, as viúvas pagãs, elas perdiam todo o controle sobre o patrimônio, mas a igreja permitia que as viúvas mantivessem o patrimônio do seu marido falecido. E nessa sociedade que tanto os hebreus consideravam a mulher inferior, quanto os romanos, como que Jesus agia? A gente vai ver que em Lucas 8, registra que Jesus tinha discípulas que serviam ele com seus bens. Um rabino nunca tinha discípula. Podia até servir com bem, mas nunca tinha discípula. Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus depois da ressurreição. E foi ela que testemunhou da ressurreição de Jesus quando o testemunho de uma mulher era visto como algo que não se podia confiar. E Jesus, então, coloca como testemunho da maior coisa que aconteceu no universo, que foi Jesus ressuscitar. É uma mulher que foi a primeira testemunha. Depois disso, Jesus conversava com mulheres desconhecidas. Não podia fazer isso. A mulher samaritana foi a primeira missionária em terras samaritanas. As escrituras registram que o momento de maior tormento e dor, quem passou com Jesus foram mulheres e João. E além disso, na igreja, em 1 Coríntios e em Atos, registram que existiam mulheres que profetizavam nas igrejas. E isso era muito incomum, as mulheres falarem em qualquer assembleia. Verdade. E além disso, existia uma missionária ainda, que era a Priscila. Priscila, ela atuava como missionária junto com Áquila e ajudava Paulo nas suas missões. Aí você vai me dizer que foi qualquer outro movimento humano que tentou botar a mulher como um ser especial? Não foi. Foi a Bíblia. Foi a Bíblia, com certeza. Foi o cristianismo. O cristianismo colocou a mulher com muita proeminência que ela não tinha na civilização ainda na época. Verdade. Isabela, nós temos apenas agora 5 minutos. A paz do Senhor para todos presentes. A ideia é interagir, né? Tanto com os irmãos aqui presentes, quanto com aqueles que estão em casa. E o tema desta lição de hoje fala sobre a conduta do crente em relação à família. Muita gente pensa que fazendo o seu papel em relação à igreja, está tudo resolvido. Mas Paulo chega a dizer que aquele que não governa bem a sua casa é até pior do que aqueles que estão no mundo, né? Das trevas, etc, etc. Então o que nós estamos aprendendo aqui hoje é justamente o papel do homem e da mulher. Como dos filhos. 5 minutos aí.
Mas muitas vezes alguém vai dizer o seguinte: eu já conheço todos os papéis, eu já sei de cor e salteado. O que me interessa essa aula de hoje? Interessa o seguinte: se nós queremos uma sociedade melhor e queremos uma igreja melhor, não basta sabermos a teoria, temos que colocar em prática. Será que nós, maridos aqui presentes, ou aqueles que estão em suas casas, esposas, filhos, estamos exercendo o nosso papel? Estamos fazendo aquilo que as Escrituras colocam? Por quê? O que as Escrituras colocam são papéis, mas não são papéis que, assim como uma novela, um filme, você faz ou não faz. Não há uma alternativa de não fazer. Se queremos de fato cumprir o nosso papel de crentes, de servos de Deus, nós temos que desempenhar o nosso papel conforme as Escrituras, em relação ao cônjuge, em relação aos filhos e assim por diante. Então o que nós estamos aqui para alguns é relembrando os papéis. Para outros, eles estão aprendendo a primeira vez, uma vez que fugiram desse assunto até os dias atuais. Então alguém me pergunta: qual é o segredo de um casamento? Qual é o segredo de uma família simples? É o manual, que é a própria palavra de Deus. Basta seguir. Sim. Não adianta ter o manual do fabricante e você não seguir ele. Não adianta dizermos que somos crentes, e somos crentes em relação a acreditar em milagre, somos crentes em relação a vir numa igreja. Isto não é ser crente. Isto é cumprir papel social. Ser crente de verdade começa primeiramente em nossa casa. Ser crente de verdade começa primeiramente em nosso lar. A pandemia tem todo o seu lado ruim, é pura verdade, mas ela tem um lado bom. Qual é o lado bom? Ela manifesta os verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes se manifestam não é em culto. Em um culto aqui você levanta a mão e dá glória a Deus. Agora dentro de casa, se você não é um marido, se você não é uma esposa, se você não é um filho conforme a palavra, não tem para onde fugir. Sim. Sem contar que os nossos papéis dentro de casa são descobertos. São os verdadeiros bastidores. Então, se nós queremos de fato cumprir as Escrituras, aqueles que não conhecem vão conhecer, e aqueles que já conhecem, o que basta, o que vai fazer a diferença é colocar em prática. Sim. Agora sobre a conduta, né, porque está acabando o horário, sobre a responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos filhos. Os pais está dizendo no 6,4 de Efésios: pais, não exasperais os vossos filhos, mas educai-os na disciplina e na instrução de nosso Senhor. Então, quais são os papéis primordiais dos pais? Primeiro, não exasperar os filhos, e segundo, educar na doutrina e disciplina. É diferente. Doutrina é uma coisa, disciplina é outra. Não exasperar não é para você não ficar exasperado. É não exasperar o filho. O que é exasperar? Exasperar é inflamar, fazer virar áspero. É fazer virar enfurecido, colérico, briguento, atormentar, afligir. Inclusive, Provérbios 19:18 fala: corrige o filho, mas não o aflinja-o. Então, é não fazer o filho se tornar alguém áspero, embrutecido. Existem pais que, infelizmente, no ato de corrigir, fazem os filhos virarem pessoas embrutecidas depois no futuro. E aí, não exasperais os filhos. A Bíblia fala, né? Não é o pai que não pode se irar, né? A Bíblia diz que você pode irar, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Então, é não fazer do ato de disciplina, ensino do seu filho, ele se tornar alguém inflamado, alguém perturbado. E aí, a correção deve ser um ato de ensino. Mas educai-nos na disciplina e na doutrina de Deus. Qual é a diferença de disciplina para instrução, na verdade? Disciplina é bom comportamento. Quando você fala, fulano é disciplinado, fulano é disciplinado. O que quer dizer que uma pessoa é disciplinada? A pessoa tem um bom comportamento que segue uma regra. Ser disciplinado não quer dizer que é inteligente. A pessoa não pode ser inteligente e ser disciplinada, mesmo assim. Então, disciplina não tem a ver com conhecimento teórico de nada. Tem a ver com conduta. Como que você ensina um filho na disciplina do Senhor? Você vai olhar o que é disciplina do Senhor e vai ensinar o seu filho. O que é conduta? O que são boas condutas de Cristo? Boas condutas de Cristo são uma pessoa que perdoava quando era homem, né? Você olhar boas condutas de Cristo. Uma pessoa que agia com mansidão, humildade, não tratava as pessoas com indiferença porque era pobre, porque tinha deficiência.
Uma pessoa que acreditava no melhor do outro, mesmo que o outro não agisse assim com você. Ele fez isso com várias pessoas, com seus discípulos, tinha paciência. Isso é disciplina, isso é boa conduta. Então, educai-os na disciplina do Senhor. E na instrução. O que é instrução? Instrução é doutrina, é ensino. Aí eu falo de intelecto, é aquilo que pode e que não pode. É aquilo que Deus ensinou. É tipo pegar o sermão da montanha, aquilo ali é disciplina, aquilo ali não é conduta. Aquilo ali é conhecimento. Ensinar no conhecimento e na boa conduta de Cristo. Então, o que o pai ele tem que fazer? É adestrar o corpo e a mente do seu filho. O corpo é o bom comportamento e a mente é a disciplina, é a doutrina. O que os pais judeus faziam, né, antigamente? Eles trabalhavam, a mulher ficava em casa, cuidava da casa e do filho. Aí quando eles chegavam do trabalho, era algo cultural. Ele se sentava na varanda e repassava com o filho tudo aquilo que a criança aprendeu em casa sobre a Torá e sobre os ensinamentos. A mãe então dava o ensinamento, o pai chegava em casa do trabalho, sentava e repassava todo o ensinamento com seu filho, porque o pai é o sacerdote. A Bíblia diz isso. O pai, além de ser provedor, ele também é sacerdote da casa. Ele é aquele que apresenta a sua casa a Deus, e ele também é profeta. Então é aquele que Deus comunica uma mensagem e ele passa para a sua família. Por isso que o pai fazia isso. E às vezes, eu ainda não sou pai, né? Obviamente, mas eu estou pregando alguma coisa que eu li na Bíblia. Então eu estou só falando aquilo que eu estou lendo. E não estou falando de experiência pessoal. Então é importante não confundir experiência pessoal com doutrina bíblica. Então não é testemunho isso daqui, obviamente, né? Então, o que o pai deve fazer se a gente vê conforme a tradição que se fazia? Perguntar, filho, o que você aprendeu hoje no seu devocional? Você fez devocional sozinho ou com sua mãe? Sabia que dá para aplicar isso no seu dia a dia? Quando você vai para a sua escola, sabia que dá para aplicar o versículo tal que Jesus disse? Isso daí é exatamente o que está falando. Por quê? Porque não dá para terceirizar ao que a Bíblia diz que é para os pais. Então, justamente, 1 horinha, 2 horinhas aqui, não supre a necessidade que Deus colocou para os pais fazerem. Por que os menininhos muçulmanos, eles sabem tudo da doutrina, inclusive existem até soldadinhos pequenos que são muçulmanos, porque eles aprendem em casa, desde pequeno aprendem tudo. Não são 2 horas na sinagoga, não é na sinagoga que fala lá, é mesquita, né? E não é 2 horas na mesquita. Tem nem professorinha para mesquita. É pai que ensina em casa. Porque você não cria filho para você cria o filho para Cristo. E o que o filho deve fazer? Agora eu vou falar da minha parte. O filho deve obediência e honra. Obediência é diferente de honra. Então aqui, filhos, obedecer a vossos pais, por causa de nosso Senhor, pois isso é justo. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolongue a tua vida sobre a terra. Então, por causa do Senhor que o filho deve obedecer aos pais. Às vezes, a gente não tem vontade mesmo. Isso é normal. Só que você não deve obedecer o seu pai porque você está feliz com ele. É por causa do Senhor. A Bíblia está dizendo isso. Você está bravo com seu pai? Você não quer obedecer? Olha só, não é porque você... Não é uma resposta a eles serem bons com você. É uma resposta a Cristo. Você deve obedecê-lo por causa do Senhor. Maravilha. Então, oh Deus, deu 7,5, hein? Bom, amém. Isabela. Continuando, sei. Amados, se deixar o assunto aqui vai render e a gente vai aqui até 8 horas. Mas só para a gente concluir, é simples. A gente poderia pensar vários detalhes aqui, mas para não ter erro e não ficar nada descoberto, a gente quer deixar recomendado aqui para cada um ler, meditar, refletir em sua casa depois com mais calma. Efésios 5 e Efésios 6. Isso. Fazer o que está em Efésios 5 e fazer o que está em Efésios 6, nós estamos garantidos e estaremos com a nossa família glorificando ao Senhor. Então o que nós esperamos é que aqueles que não conhecem os seus papéis, como marido, como esposa, como filhos, conheçam e exerçam. Aqueles que já conhecem, que passam a praticar, porque é a palavra do Senhor, e com certeza que aqueles que praticam os papéis que a Bíblia deixa para cada um de nós, aqueles que praticam, com certeza vão acumular sobre si bênçãos e mais bênçãos. Então, o nosso desejo, desde já, é que Deus abençoe a sua vida no estudo da palavra do Senhor, e muito mais que isso,
não fique na teoria, mas fique na prática do Senhor. Então, Amém. essas são minhas considerações finais, Isabela, suas, para que nós possamos orar e encerrar para que comecemos o nosso culto ao Senhor. Amém, muito feliz, muito nervosa também. Esse é um assunto muito delicado, falar a respeito de papéis familiares é muito delicado, ainda mais para mim que sou mais jovem. Mas eu fico muito feliz, muito honrada com a oportunidade. Espero que tenham mais vezes e que tenha sido muito proveitoso e muito edificante para todos vocês. Amém. Quem pudesse encurvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor agora. Pai, te agradecemos por esse momento aqui na Escola Bíblica Dominical Nova América, onde aprendemos a Tua palavra. Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, Pai. O Senhor não é apenas o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. E como aquele que manda, nos ordena, nós queremos seguir a Tua palavra, detalhe por detalhe, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que a nossa família venha glorificar ao Senhor, para que o Senhor habite em nosso lar continuamente, na medida que venhamos cumprindo a Tua palavra, Pai. Pedimos ao Senhor em prol de cada aluno, em cada família aqui representada, que eles possam ver e experimentar o melhor do Senhor. É o que pedimos nessa noite e já glorificamos, exaltamos o Teu nome, em nome de Jesus. Que Deus Amém. abençoe a sua vida, em nome de Jesus.